Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Bom galerinha, agora é o momento dessa quarentena que a gente está passando, que é quando vocês começam a ter aulas pelos vídeos, certo? A gente esperou ainda um tempinho porque a gente não sabia como iam ficar as coisas, a gente não sabia quando que ia voltar, se ia ser uma parada mais rápida, só que a gente viu que a coisa é séria. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que essa situação que a gente está passando agora não é uma brincadeira, não são férias, não é uma piada, tá? A gente está de quarentena, é um momento muito sério no mundo inteiro e a gente tem que levar isso com seriedade também, até para proteger as pessoas que a gente gosta, por mais que não sejamos do grupo de risco, beleza? Beleza! Sempre lavando as mãos, sempre limpando muito bem, cuidado na hora de passar a mão no rosto, na boca, no olho, beleza? Porque é assim que é o contágio desse vírus. Então não levem isso como uma pura brincadeira, beleza? Ok. Agora a gente vai continuar com o que a gente tinha visto na escola, lembra? Hoje eu escolhi fazer uma pequena revisãozinha rápida sobre algumas coisas que a gente já viu e vou falar de alguma coisinha nova que é para vocês já irem fazendo exercícios em casa para colocar em prática isso que vocês vão ver aqui hoje. Como vocês estão vendo aí, a gente vai falar sobre radiciação, que foi a última coisa que a gente viu. Vamos lá. Primeira coisa de radiciação que eu quero lembrar com vocês é o que é uma raiz, como é que é a estrutura de uma raiz. Lembra que uma raiz ela não é necessariamente apenas uma raiz quadrada. Mas Alan, o que é uma raiz? Olha para esse exemplinho aí que eu coloquei. Isso é uma raiz de base A elevado a m e o índice dessa raiz é o n, tá vendo? Então o índice de uma raiz, ele é aquele valor que determina quantas vezes o resultado vai ser multiplicado por ele mesmo, ok? Ok. Então beleza. Agora vamos lembrar uma outra forma de escrever a raiz que nem vocês já aprenderam? Lembra que antes de aprender radiciação vocês viram potenciação. E lembra que a gente pode escrever uma raiz na forma de potência? Como isso? Dá uma olhadinha no exemplo. Essa aqui é uma raiz de índice n e o valor que está dentro da raiz é a elevado a m. Isso a gente pode escrever como a, que é a base, elevado a m dividido por n. Lembra disso? É uma propriedade, isso é uma forma de escrever uma raiz na forma de potência. Já é, meu padrinho, tranquilidade. Mas aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha num exemplo. Raiz de 81. Eu acho que todo mundo lembra que raiz de 81 é igual a 9. Correto, né? É tranquilo isso. Mas por que raiz de 81 é igual a 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Quem é o índice dessa raiz? Olha aqui, olha para essa raizinha aqui. O índice dela é o carinha que está escrito aqui. Só que lembra, quando a gente não escreve, é porque o índice é 2. O que significa isso? Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo, né, duas vezes, ele vezes ele, dá 81. E esse número é o 9. Agora, se o índice não for 2, olha para esse segundo exemplo. Olha o índice sendo 3. Eu tenho a raiz cúbica de 27. Vamos lembrar o que era a raiz cúbica? A raiz cúbica, lembra? O índice, ele é 3. Então ele quer saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Então eu quero saber, ó, ele vezes ele tem que dar 27. E o número que ele vezes ele dá 27 é 3. Só de pensar, só de cabeça a gente consegue encontrar essas raízes aí, beleza? Então, opa, tem uma observaçãozinha para vocês. O índice de uma raiz, ele determina quantas vezes o resultado tem que estar multiplicado por ele mesmo para chegar no resultado dentro da raiz. Então, ó, raiz quadrada, eu quero saber qual é o número que ao quadrado dá 81. Raiz cúbica, eu quero saber qual é o número que ao cubo dá 27. Então o índice determina essa quantidade. Imagino que isso todo mundo lembre. Mais ou menos! Bom, galerinha, isso vocês já sabem como funciona, porque a gente já viu isso em sala. Então se você não lembra exatamente, isso aqui tá para te dar um suporte, mas você tem tudo no teu caderno, então você pode voltar e dar uma olhada lá, beleza? Até agora, a gente só relembrou como que funciona uma raiz. Mas Alan, eu vou ter que calcular as raízes sempre de cabeça como você está fazendo? Não. Isso a gente também já sabe, mas calma, antes de eu relembrar isso, preste atenção nesse próximo exemplo aqui que eu quero pontuar com vocês. Eu quero descobrir as raízes de um número decimal ou de um número fracionário. Como que eu faço isso? Primeiro, dá uma olhadinha nesse primeiro exemplo aí. Eu quero descobrir a raiz da fração 16 sobre 25. Lembra?
A raiz de uma fração eu poderia escrever como a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Então, olha aí para o exemplo. Eu tinha a raiz de 16 sobre 25. Isso é a mesma coisa que raiz de 16 sobre raiz de 25, perfeito? E aí fica mais fácil. Por quê? Porque a raiz de 16 eu já sei que é 4. E a raiz de 25 eu já sei que é 5. Então, a raiz de 16 sobre 25 é igual a 4 quintos. 4 sobre 5. Moleza, né? Mas, Alan, e se for um decimal? Teria como eu fazer se fosse um decimal? Sim. E como é que é o processo que a gente vai utilizar para fazer a raiz de um número decimal? É transformando primeiro ele em fração. Lembra que um número decimal, ele é um número decimal exato, ele é um número racional, e o número racional a gente consegue transformar na forma de fração? Então eu vou pegar esse decimal exato, transformar para fração e depois tirar a raiz dele. Então dá uma olhada. 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Perfeito? Então eu tenho a raiz de 4 sobre 100. Só que a raiz de 4 sobre 100 caiu no mesmo exemplo do de cima. É a raiz de 4 sobre a raiz de 100. Raiz de 4 eu já sei que é 2 e raiz de 100 é 10. Então o resultado é 2 sobre 10. Ah, posso deixar na forma de fração? Pode. Porém, se o exercício pedir para você chegar num valor decimal, eu aconselho você a saber passar de fração para decimal também. Então, ó, 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2. Como é que a gente passa de fração para decimal? É só dividir o numerador pelo denominador. Perfeito? Perfect. Beleza, galerinha. Então até agora a gente já revisou o que é uma raiz, o que significa o índice de uma raiz, como que a gente calcula uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta e assim sucessivamente. E a gente já viu também como que calcula a raiz de um decimal ou de uma fração. Até então, tudo isso vocês já viram em sala, em aula, então você já tem no teu caderno. Então qualquer coisa, dá uma olhada no teu caderno para você revisar. Isso aqui é só para te relembrar. Aí agora eu vou entrar numa parte que é um pouquinho nova para vocês. Essa parte a gente ainda não viu exatamente. Essa é a parte de uma raiz dentro de outra raiz. Como assim, Alan? Como assim uma raiz dentro de outra raiz? Não entendi o que você falou. Dá uma olhada nesse primeiro exemplo aí. Eu quero a raiz da raiz de 16. E aí você olha isso e faz... Cuidado! Não precisa ficar temendo, achando que é um bicho de 7 cabeças. Você sabe resolver isso. Você talvez só se assuste com o formato que ela está escrita. Porém, dá uma olhadinha com mais calma nela. Ó, olha para cá. Eu tenho a raiz, né? Eu tenho uma raiz grandona, uma raiz pequena e o 16. O que está escrito aí pra gente? Essa raiz aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, ela é a raiz quadrada do resultado da raiz de 16, concordam? É a raiz da raiz de 16. Então, concordam comigo que primeiro eu tenho que resolver a raiz de 16 para chegar nessa resposta? Então é isso que eu vou fazer. A raiz de 16 eu acho que todo mundo já sabe de cabeça que é 4, não é? Então presta atenção como é que ficou isso. Ó. Eu tinha essa raiz aqui grandona da raiz de 16. Só que a raiz de 16 é 4, então eu fiquei com raiz de 4, né? Então aqui, ó, raiz de 4. E a raiz de 4 todo mundo já sabe que é 2. Então, sacaram como é que funciona uma raiz dentro de outra raiz? Primeiro eu tenho que resolver aquela raiz que eu consigo resolver de cara. A outra depende do resultado da primeira. Então, primeiro eu fiz a raiz de 16, depois eu fiz a raiz de 4. Mas aí aparece esse segundo exemplo aí pra você, e aí você fica desesperado, você fica nervoso, você começa a arrancar os seus cabelos e fala, impossível, não vou fazer esse negócio. Não sei. Aí, mas traz a cita porque eu já reprovei. Calma. Não precisa ficar desesperado com esse exemplo também. A gente vai usar a mesma lógica que a gente utilizou na primeira. Só que agora, presta atenção, eu tenho uma soma ali dentro da raiz. Então cuidado, tá? Eu vejo muita gente cometendo o erro de calcular essa raiz de 4 aqui e botar 2. Só que você não pode fazer isso. Por que que você não pode? Porque eu não estou tirando a raiz de 4. Essa raiz grandona aqui, ela é a raiz de um resultado que está ali dentro. Então é a raiz grandona de 4 mais raiz de 25, entendeu? Então, ó, raiz grandona de um resultado ali dentro. E esse resultado ali dentro é 4 mais a raiz de 25. Só que a raiz de 25 quanto é? É 5, né? Então o que que eu vou fazer, ó? Raiz de 4, aquele 4 continuou, ó, presta atenção, esse 4 aqui é esse 4 aqui, ele continuou, mais 5. 5 é a raiz de 25. E aí eu fiquei com raiz de 4 mais 5. Quanto que é 4 mais 5? 9. Então eu tenho a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Tranquilinho, não é? É bem tranquilo essa ideia. É porque vocês, quando batem de frente com isso, acham que é um absurdo. Mas não, é bem fácil se você pensar. Usa a cabecinha de vocês. O que eu falo para vocês
sempre. Que a cabeça de vocês serve para pensar, vocês são pessoas que pensam. E é muito válido o pensamento de vocês. E vocês são muito inteligentes. Então, usem essa lógica para resolver os probleminhas que vocês encontram na matemática também. Perfeito, então. Até agora a gente já viu tudo que a gente precisava ter visto de raiz, beleza? As partes práticas, como resolver algumas coisas. Agora preste atenção, só para eu relembrar para vocês, você pode estar se perguntando, talvez você não se lembre exatamente, como que calcula uma raiz. Porque, por exemplo, Alan, você está resolvendo todas essas raízes aí de cabeça. Mas e se tiver uma raiz de um número grandão? E se eu não souber de cabeça quanto que vale essa raiz? Como é que eu calculo? Isso a gente já viu em sala. Eu vou relembrar agora só para tirar qualquer dúvida que possa ainda existir em vocês, beleza? Então dá uma olhadinha nesse exemplinho aqui, ó. Se eu quiser descobrir a raiz de 14.400, aí você fala, nossa, é muito grande, eu não sei de cabeça. Perfeito, eu também não sei de cabeça. O que a gente tem que fazer para calcular uma raiz? Fatorar esse número. Perfeito? Então, toda vez que eu quiser tirar a raiz de um número, seja qual for o índice, tá? Se for raiz cúbica, raiz quarta, raiz quadrada, raiz quinta, qualquer raiz. O processo para tirar uma raiz, para extrair uma raiz, é fatorar o número. Ok, então vamos dar uma relembrada, ó. 14.400, como é que a gente vai fatorar em fatores primos? O primeiro fator primo que a gente consegue dividir 14.400 é o 2. Então eu vou colocar aí, ó, 2. 14.400 dividido por 2 dá 7.200. Eu posso ainda colocar 2. 7.200 por 2, 3.600. Ainda pode 2. Dividido por 2, 1.800. Por 2, 900. 900 ainda dá por 2. Vai dar 450, que ainda dá por 2. Vai dar 225. Opa, parou. 225 já não dá mais por 2, lembra? Porque para ser divisível por 2 tem que ser par. Então agora eu vou tentar o próximo primo, que é o 3. Ah, Alan, mas como é que eu vou saber se esse número é divisível por 3? Soma os algarismos do número. 225, ó, 2 mais 2 mais 5, dá 9. 9 é divisível por 3? É, 9 é divisível por 3. Então 225 é divisível por 3. Então, ó, 225 dividido por 3 vai dar 75. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não dá mais por 3, mas dá pelo próximo primo, que é 5. 25 dividido por 5 vai dar 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Fatorei aí o meu 14.400 nesse monte de numerozinho aí. Ah, Alan, e se eu multiplicar esses caras todos aí, o que vai acontecer? Vai chegar no 14.400. Lembra que fatorar é só transformar o número numa multiplicação de fatores primos. Se você multiplicar esses fatores primos todos de novo, vai voltar lá para aquele número. Nesse caso aí, ele está querendo tirar a raiz quadrada, não é? Se ele está querendo tirar a raiz quadrada, a cada quadrado eu vou tirar alguém da raiz. Então dá uma olhadinha aí na nossa fatoração, ó. A cada quadrado eu vou tirar 1 da raiz, ó. Tinham 2 aqui, eu tirei 1. 2 eu tirei 1. 2 eu tirei 1. 3 eu tirei 1. E 2 5 eu tirei 1. Então eu tirei o 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. E agora? Agora eu vou multiplicar esses caras, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. 3 é 3 mesmo e 5 é 5. Multiplicando isso vai ficar, ó, 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então a raiz de 14.400 é 120. Beleza, então, gente. Esse videozinho foi para tirar algumas dúvidas de vocês, para apontar algumas coisinhas pequenas novas. Mas agora é a hora de vocês praticarem isso, tá? Então, eu vou querer que vocês façam um trabalhinho de casa. Se bem que, na verdade, qualquer trabalho que vocês estejam fazendo é de casa agora, né? A aula está sendo em casa, então, enfim. Dá uma olhadinha. Eu quero que vocês façam o capítulo 2 das páginas 44, 45 e 46, como está aí na tela para vocês. E na próxima material, na próxima aula, a gente vai corrigir essas questões e falar mais algumas coisinhas. Bem, galerinha, então é isso, tá? Mais uma vez, tomei muito cuidado na hora de vocês irem brincar na rua ou brincar no play. Não são férias, tá? A gente não está de férias. Então não encare isso como férias. Encare isso como uma quarentena, como tem sido de fato. Limpa as suas coisas, cuidado com o seu celular. O seu celular ele é uma das coisas que você tem que mais são sujas, porque você larga em qualquer lugar, larga no chão, larga em cima da pia, larga em qualquer lugar. Então, periodicamente, passa um paninho com álcool nele, dá uma limpada, tá? Tome muito cuidado com esse momento que a gente está vivendo, porque é coisa séria. Não sei se vocês estão vendo as notícias aí de outros países, mas é algo muito sério. Então, encarem como algo sério. Perfeito? É isso. Um beijo e até mais.